Muito bem, estamos de volta com o nosso TVB Entrevista, hoje recebendo aqui com muito carinho nosso querido amigo deputado estadual Maurício Peixe, deputado aqui pela nossa Joinville, mas que tem feito conexões aí em várias cidades de Santa Catarina. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas a história, eu sou apaixonado por história, né? Essa história política e que o senhor vivenciou e viu com seus próprios olhos, né, muitas coisas acontecendo, coisas que muitas vezes não foram nem escritas e nem ditas, né? Enfim, isso é uma coisa fascinante. Luiz Henrique ganha aquela eleição em 2002 e aí ele se torna... ninguém acreditava que ele ia ganhar a eleição. Ele vira o grande player político de Santa Catarina, né, Maurício? Naquela eleição eu estava muito bem, era para ser candidato a deputado estadual. Tu não foi? No MDB em 2002, não. Por quê? Porque o Sérgio Silva tinha perdido em 98, federal, e resolveu vir a estadual. Sim. Como a gente fazia parte do mesmo grupo, Laboratório Catarinense, né? Então eu abri mão para que o Sérgio viesse novamente a candidato a deputado estadual. Infelizmente não deu certo, o Sérgio não se elegeu. Provavelmente, isso nunca se pode dizer, né? Mas eu teria uma chance muito boa. Daí, em 2004, me elegi muito bem vereador, novamente, uma votação, 5 mil e poucos votos, né? 5.500 votos. E aí era a minha chance de ser presidente da Câmara. Eu fui escolhido pela MDB para concorrer e, lógico, alavancaria minha candidatura a deputado estadual. O que aconteceu? O próprio MDB, os vereadores, numa virada lá, não deixaram eu ser candidato em cima do mesmo dia, lá em cima da hora, e a gente acabou perdendo a eleição. Eu não fui candidato a presidente, o Darcy foi, e eu acabei votando no Darcy contra os próprios do MDB, que não queriam que eu fosse candidato. Me puxaram o tapete, como se fala, Sim, né? Trocaram o candidato e aí eu saí do MDB, fiquei um tempão sem partido, depois optei o PSDB numa composição junto com o Luiz Henrique e o Tebaldi. O Luiz Henrique, governador, Tebaldi, prefeito, para eu apoiar o Tebaldi e ser candidato em 2026 pelo PSDB a deputado estadual. 2006, no caso. 2006, perfeito. Avançando, né? Faz tanto tempo. Faz tempo, 2006. Daí fui candidato sem recurso. O próprio Tebaldi, que era prefeito, que tinha compromisso comigo, acabou apoiando o Darcy, deputado estadual, que era do PFL, né? Sim. PFL, acabou apoiando o Darcy e eu fiquei para trás e faltou 19 votos para eu entrar como deputado. Caramba. Né? 19 votos, ficava suplente e o Luiz Henrique ia chamar, né? Mas dói, né? Daí acabou não dando certo e eu fiquei, mas me reelegi vereador em 2018, daí a minha maior votação, Sim. mais de 5.500 votos. E aí foi que em 2010 a minha candidatura foi impugnada por uma besteira. Isso foi para mim até hoje, eu não posso provar, mas sei que foi uma sacanagem do próprio PSDB lá em Florianópolis, né? Era contra o Tebaldi e porque eles não gostavam do Tebaldi, aquele Joinville. Tebaldi ia federal e eu estadual, e eles abriram uma brechazinha ali e impugnaram a minha candidatura. Mesmo impugnado, eu fiz 17 mil e poucos votos. É muito voto, né? É muito voto. E aí foi, né? Depois, em 2014, ali, 2015, o Jorginho foi pro PL, né? PR, Partido... PR. É que, na verdade, o PL em si sempre foi PL ou PR, né? Sempre... Antes era PL, mudou para PR, né? E depois Isso. veio para PL novamente. Exato. E aí, o Jorginho Melo foi e me convidou para ele se eleger o deputado federal, né? Sim. E daí o Jorginho me convidou para ir para o PL. Como em 2015 não podia, porque não podia mudar de partido, em 2016 eu fui na janela, né? A janela. Daí fui candidato a vereador, me elegi a primeira vez pelo PL, e em 2020 me reelegi novamente e agora fui presidente da Câmara. Perfeito. Mas o detalhe interessante é o seguinte, né? Isso é muito legal, isso é muito bacana. O Jorginho, confiando na tua liderança, no teu trabalho e tudo mais, ele só não te convidou para o partido, como te deu o comando do partido. Deu o comando aqui. E a liberdade total para fazer acontecer aqui na região norte. Exatamente. Então, fiquei presidente já, entrei presidente, deu uns probleminhas, né? O partido é esse. Normal. Problema. É uma família. Nós trabalhamos, né? Fizemos 2 vereadores, Sim. eu e o Pelé, né? E na outra uma eleição, daí o Pelé acabou saindo do partido, onde que tirou a eleição dele.
Ele foi para o MDB e acabou ficando suplente no MDB. Agora voltou, né? Mas daí, depois da outra eleição, fiz uma nominata, estava difícil, a gente sabe disso, e eu acabei me elegendo sozinho, o prefeito ficando o primeiro suplente, daí eu fui deputado estadual, candidato, fiquei primeiro suplente, de novo, 11 se elegeram, eu fiquei em 12º. Mas o Jorginho já disse para mim, Maurício, eu vou te trazer para a Assembleia, eu preciso de ti na Assembleia, teu conhecimento, a tua experiência, e me levou já, no primeiro dia da Assembleia, eu já assumi e fiquei deputado estadual. E ali comecei a ajudar e principalmente construir o PL na região norte do estado. Toda a região norte. Eu e o deputado Sargento Lima, né? Ficamos coordenadores dessa região. E daí o Lima veio a ser candidato a prefeito de Joinville e eu fui rodar a região. Sim. Eu fui em todas as cidades aqui da região norte, da Ampla Norte, da Amunesc e da Anvale. Trabalhei muito. Nós fizemos aqui nas duas, a Amunesc e a Anvale, 5 prefeitos, 2 vice-prefeitos e 42 vereadores. E eu estive em todas as cidades, na abertura, no lançamento de candidatura a prefeito, nos comícios que tinha e no encerramento, caminhadas e tudo. Eu trabalhei muito, dia e noite, sábado e domingo. Eu chegava de madrugada, saía cedo para fazer vereador e prefeito, porque eu sabia que eu ia me efetivar como deputado estadual e que a gente prepararia essa eleição de 2026. Então, pois é, mas é um baita time que vocês montaram, né? Vocês conseguiram fazer um número grande de representantes em várias cidades, enfim, isso foi uma coisa muito legal. Mas, bom, aquela eleição de 2018, porque o senhor já estava com o Jorginho. Já estava. O Jorginho era candidato ao Senado. Ali, ele já enxergou a importância de Joinville. Isso. E veio buscar a Dona Ivete. E a Dona Ivete, ela poderia estar como suplente na chapa do Jorginho ou não, mas ela entrar na chapa do Jorginho seria muito importante, ainda mais pelo apoio do MDB de Joinville. Como é que foram os bastidores daquilo ali? Olha, eu sei que o senhor participou. Participei bastante, né? Até na escolha, no dia da escolha, lá em Florianópolis, quem seria candidato a senador, também a governador, sim, né? O Mauro Mariani foi escolhido, o vice, o Paulo Boia veio de senador. Eu estava lá com o Jorginho Melo. Daí foi escolhida a Dona Ivete, o Jorginho já tinha na cabeça isso, sabia, ele era amigo do Luiz Henrique também, e sabia que a Dona Ivete iria fazer a diferença porque ele traria o MDB e a região norte que ele queria. E o eleitorado do Luiz Henrique também. Aí começou a eleição, em 45 dias, né? O que aconteceu? A primeira, a segunda pesquisa, o Jorginho estava em 4º lugar, 5º lugar. Ele aparecia. E todo mundo começou a dizer, o Jorginho não vai ganhar, não vai ganhar. O que eu vi aqui em Joinville? E daí eu vou dizer da nossa região aqui. Sim. Que o MDB não tinha aderido à campanha do Jorginho Melo, senador. Não tinha abraçado. Não tinha abraçado. Aí eu peguei, conversei com o Cláudio Aragão, eu e Fernando, meu assessor, conversei com o Cláudio Aragão. Que tinha sido teu colega na Câmara. O Cláudio Aragão era meu assessor. Que era teu assessor. Exato. Aí se tornou vereador. Perfeito. O Cláudio Aragão era vereador do MDB e eu já do PL. Sim. Eu falei, Cláudio, o MDB não entrou na campanha. Cara, tem que fazer. Maurício, vamos lá conversar com o Jorginho. Vamos nós 3, eu, o Cláudio Aragão e o Fernando e o Pelé. Daí eu convidei o Pelé como vereador. Fomos nós lá conversar com o candidato a senador Jorginho Melo. Lá nós falamos para ele, olha, não entrou na campanha, nós precisamos fazer entrar. E aí foi ano que ele marcou, ele, o filho dele, os 2 filhos, o irmão, o Juca, veio aqui e nós então vamos fazer... O Juca, o Bruno e o Felipe. Vamos fazer um evento aqui para chamar o MDB. Fantástico. Aí foi feito na sede do MDB, onde que hoje estão lá ainda, acho que estão lá, na sede do MDB, no diretório. Foi chamado o Jorginho e a Dona Ivete. Votaram, eu me lembro bem, certo? O Ademir Machado coordenava. E ali foi chamado o MDB para entrar na campanha. E o MDB entrou na campanha. Quando o MDB entrou na campanha, e nós fomos para frente da Tupi, eu, o governador Jorginho, o Cláudio Aragão, nós fomos para frente da Tupi, das empresas, viramos Joinville. E ali o MDB entrou e daí trouxe toda a região norte junto. Quando trouxe a região norte junto, trouxe o estado. E o Jorginho deu a grande virada.
E o Jorginho ganhou a eleição do senador porque ele acreditou, ele confiou, foi, e o MDB ajudou ele sim, né? Por isso que ele é fiel ao MDB hoje Exato, ainda, né? exato. Porque trouxe, sabia disso. Mauro Mariano perdeu a eleição para governador, Paulo Boll perdeu para senador e o Jorginho ganhou. E em Joinville ficou em segundo lugar, perdeu para o Espírito Amin, aqui em Joinville, e ficou em segundo lugar. E o Lucas Esmeraldino em terceiro. Aliás, aqui eu acho que foi o Lucas que foi em primeiro. O Lucas foi em primeiro aqui. Primeiro, O Espírito em terceiro. O Jorginho ficou em segundo aqui com 98 mil votos, se não me engano. E aqui fez a diferença também para ele, né? Sim. E o Lucas Esmeraldino perdeu por pouco para o Jorginho. E ele ganhou. Então ele tem estrela, ele nunca perdeu uma eleição. Ele tem estrela também, tem trabalho, né? E aí ganhou o senador e foi a grande diferença na vida dele, né? Porque proporcionou a ele a vir a governador, ganhar a Dona Ivete senador. Exatamente. Mas o detalhe interessante é o seguinte, o Jorginho, isso é uma coisa que acho que a gente precisa destacar e elogiar. Ele sempre soube com quem conversar, com quem se aliar e com quem caminhar. Então, aqui em Joinville, ele, né, veio, buscou o senhor, levou o senhor para o partido dele e tal, enfim. Em Brasília, ele soube se aproximar do presidente Bolsonaro. Muito. E virou um grande defensor. Eu estava vendo esses dias o vídeo, não sei se foi o senhor que postou, dele batendo boca com o Renan Calheiros. Com o Renan Calheiros. Então, ele sempre soube caminhar muito bem em aliança. E aí, bom, Bolsonaro, né, abraçou a candidatura do Jorge. Isso fez uma diferença muito grande e 2022 foi o resultado que... Porque ali, naquele bate-boca com o Renan, ele ganhou muito. Muita gente diz, ele fez ali já premeditado. Não, foi real mesmo. Foi sincero. Foi sincero porque ele expressou o que nós sentíamos contra o Renan. Exato. Que era uma sacana da política, né? O câncer da política estava ali. O cara que impediu o Luiz Henrique de ser presidente do Senado, por exemplo. Exatamente. Então ali ele bateu mesmo e ali ele ganhou muito como amigo do Bolsonaro e ganhou muitos pontos com o Bolsonaro também, com a defesa que ele fez. E aí também mudou e ganhou Santa Catarina porque o Jorginho se tornou governador. Bom, mas aí a história do senhor também foi diferente, porque eu acho que eu já falei isso, não sei se foi uma... Bom, eu te entrevistei por telefone aqui no nosso Em Defesa da Gente e a gente usou uma expressão que eu acho maravilhosa. O senhor não tem apenas um amigo governador. O senhor tem um governador que é teu amigo. Sim, e isso querendo ou não, é diferente, né? E aí, desde o primeiro momento, o Jorginho já disse que o senhor iria assumir lá um lugar, enfim, lá na Alesc e tudo mais. E aí, na verdade, foi só esperar um dos deputados do PL se eleger prefeito e agora ser aí deputado efetivo. Né? Exato. Mas eu quero lembrar também a eleição, eu devo também para o prefeito Adriano, né? Sim. O prefeito Adriano, a gente vai ter umas mágoazinhas de algumas coisas, mas a gente olhando ali o cenário que aconteceu, eu fiquei presidente da Câmara. Certo. Os 3 votos do Novo vieram para mim, mas somos parceiros, 8, né? Somos parceiros, Sim. Né? Daí eu ajudei muito o governo Adriano os 2 primeiros anos. A Câmara não incomodou nada passou. A gente fez, tomou medidas sérias na Câmara, devolvemos muito dinheiro, 18.300.000 reais devolvemos, e eu fiz uma parceria muito boa. Sim. E daí fui para deputado e eu achei que aquilo ali daria um resultado muito forte para mim na eleição. Mas acabou dando, sabe? O prefeito Adriano, apesar de não poder, o Novo tinha, hoje já mudou bastante o Novo, mas naquela época o Novo tinha uns critérios meio ruins, né? Sim. Eles não deixavam apoiar abertamente, nada. E acabou, não faziam coligações. Não. Então ficamos, se eu tivesse tido um apoio forte da prefeitura, eu teria me elegido, né? Mas passou, não tenho mágoa nenhuma, eu respeito o Adriano, acho que o Adriano está sendo um grande prefeito para Joinville, tanto assim que a população reconheceu, ganhou com 74% dos votos e está continuando a administração. Mas o grande passo que o Adriano deu justamente foi entender que a eleição passou e apesar de ele ter tido desconforto na eleição com o PL, né, com os 2 vereadores do PL, o Lima contra ali, prefeito, sabe que eleição é eleição, fica aquilo. Mas ele, depois disso, ele se aproximou do Jorginho se aproximou dele. E quem ganhou com isso? O Joinville.
Foi o que ele disse, né? Essa aproximação, Joinville ganha. Ganha o quê? Em recursos para cá. A gente trabalha muito para trazer recursos para Joinville e graças a essa aproximação que teve novamente, essa conversa, e os dois se tornaram amigos agora novamente, né? Nunca foram inimigos, porque o Jorginho nunca bateu. E nem o Adriano bateu no Jorginho, nem o Jorginho bateu no Adriano. Se respeitaram sempre. Mas as questões políticas, PL, Novo, teve ali na Câmara e ainda tem. Você não pode esconder isso, né? Mas a gente tem que saber diferenciar. Agora os dois estão juntos porque o Joinville está ganhando com isso, né? O Estado está ganhando com isso. Isso é muito bom porque o Adriano entendeu e o Jorginho entendeu, teve aproximação e para isso, para mim, é muito bom. Eu que vim ali da família do Adriano, pai do Adriano, muito amigo meu, é sempre desconfortável estar em lados opostos. Eu quero muito que estejam juntos na próxima eleição. Quem me dera, né, se o Adriano fosse candidato a senador, com o Jorginho governador, era tudo que nós queríamos, né? Pois é, mas sabe que uma questão interessante para a gente colocar é o seguinte, a maturidade dos dois. Sim. Do Jorginho e do Adriano, né? Sem querer aqui polemizar, mas se o Jorginho, se o Adriano for pegar pelo vereador Cleiton Profeta e pelo vereador Whindersson Reze, ele não estaria próximo do Jorginho. Se o Jorginho fosse pegar pelo deputado Matheus Cadorim, o Jorginho não estaria próximo do Adriano. Mas os dois entendem que a maturidade que eles precisam ter, e eles têm essa maturidade, é justamente deixar que cada parlamentar faça o seu trabalho e eles pensarem em Joinville. E essa parceria tem sido muito benéfica para Joinville, né, deputado? Sim. Até porque o Jorginho sempre deu liberdade para os vereadores atuarem e agirem como... Porque não é só Joinville que tem problema. Claro. Tem várias cidades que têm problemas também, Sim. que estão com o governador, estão apoiando o Jorginho, mas o vereador lá não se dá com o prefeito. Exato. Não se entende. E ele respeita muito isso, a atividade parlamentar, que o Jorginho foi vereador, mais novo do Brasil, né? Ele foi vereador com 18 anos. Lá em Erval. Lá em Erval, né? Então, ele sabe muito bem, como foi sempre parlamentar, ele sabe muito bem, então ele dá essa independência, deixa cada um seguir. Mas agora, importante é Joinville, importante Santa Catarina ganhar. E os dois estão bem próximos. Joinville ganhou na última vinda aqui, Santa Catarina mais perto, né? Santa Catarina levada a sério? Levada a sério. Fantástico. Foi fantástico aqui. Eu fiz as contas lá na hora. Joinville vai ganhar 207 milhões. Foi o governador que mais esteve em Joinville e que mais está dando recursos para Joinville. Só a duplicação da dona Francisca aqui vai ser 63 milhões de reais. Outro Cardef lá, que vai ser duplicada. Sim. Né? Foi mais, acho que se não me engano, 20 milhões. Então, e aí vai mais coisas, né? Vai 48 milhões para a saúde, para o Hospital São José, 5 milhões lá para a Vila da Saúde do Paranaguamirim. Isso tudo é Joinville que está ganhando, né? Investimentos que tem só, e sem contar da Celesc, que é muito investimento que tem. Então a Joinville que está ganhando e graças a Deus nós estamos bem. Santa Catarina está num momento muito bom e todas as idas no Santa Catarina levadas a sério, que ele dá a palavra sempre para os deputados, eu digo sempre assim, aquilo que o Adriano falava, eu falo para Santa Catarina. Obrigado ao catarinense por ter dado esta oportunidade para ser governador Jorginho Melo, porque nós estamos realmente num momento muito feliz. É o melhor estado do Brasil e o melhor governador do Brasil, eu não tenho dúvida. É fantástico, né? Tem mensagem? Vamos colocar na tela então, meu querido J2. O pessoal participando com a gente lá, o Márcio. Pergunta para o Maurício como está o andamento do zoneamento da estrada Arataca. Márcio do Vila Nova. Ô Márcio, um grande abraço, meu amigo, lá da Arataca, né? Ele sabe disso, nós fizemos algumas audiências públicas. Sim. Lá. Foi feito, eu coloquei no plano diretor área de expansão urbana Arataca. Tá? Foi colocada, está lá. Ela já pode ser feita. O que tem que fazer agora é a regulamentação. Então tem que colocar agora o que pode ser feito lá. O uso dela, né? E isso tem que agora a prefeitura desenvolver. Eu não estou mais aqui, então a gente começa a se afastar um pouco, mas eu sei que tem vereador trabalhando nisso e teve que dar prioridade. A primeira área de expansão urbana que foi feita foi da Norte, depois teve outra aqui na área industrial, a segunda, a terceira da Zona Sul. E eu sei que a próxima é a Arataca, que vai estar sendo vista, olhada, para fazer a área de expansão urbana, o zoneamento dela. Que fantástico. Tem mais mensagem? Vamos colocar na tela então.
Esse é bom, hein? Pô, esse é sensacional. Que honra, Coronel Reisdorfer. Mande um abraço para o deputado Maurício Peixe, faz um grande trabalho. Esse aí fez muito pela nossa... Eu posso dizer, assim, puxação de saco... Sim, sem demagogia, mas... Sem demagogia. O Coronel... Santa Catarina é o estado mais seguro do Brasil. Um dos causadores disso é o Reisdorf. O que ele fez em Jaraguá do Sul. Sim. A cidade melhor do Brasil em segurança. Exato. A primeira em segurança. O que ele fez em Joinville foi diferenciado. É lógico que hoje ele está lá no Detran, está bem, né? Mas a gente queria ele como comando da Polícia Militar aqui, que ele foi realmente aquele cara que, como diz o ditado popular, tirava a bunda da cadeira e ia. Claro que ele deixou uma grande pessoa agora, o Coronel Cota, né? Substitui, mas a segurança em Joinville tem uma história com ele e Santa Catarina também. Tanto assim que ele foi convidado para ir para Florianópolis, mas não quis ir, né? Aqui na região norte é melhor, né, deputado? Vamos fazer um intervalo? Pô, a gente vai pro terceiro bloco aqui, que pena. Eu tenho tanta coisa para conversar aqui com o deputado Maurício Peixe. Estamos recebendo hoje Maurício Peixe, deputado estadual pela nossa querida Joinville e por toda Santa Catarina. Intervalo é rápido, voltamos já já.